Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. Bom dia, Adrianinha, Arlene, Evangelista Camila, Dalva, Daniele Pimenta, Pastora Adriana, Ézio, Esther, Isabel, Helena, Érica, Itacone, Simone, Silvio e Ledi. Vamos para o texto. Lembrando que ele irá caracterizar minimamente o que será necessário para que, a partir da verdade em Cristo, da estruturação da vida a partir desse conhecimento. Com tudo isso, abandonando esse estruturamento que forma cada pessoa que constrói sua vida indiferente a Deus. Ou, ainda que creia, ainda que diga amar, cria uma estrutura paralela, na qual Deus até assume certa importância, até é objeto de um certo afeto, mas não é colocado em prioridade, nem tampouco é obedecido como Deus. Ele pode até ser preferido acima das criaturas, mas ele não é adorado como Deus de fato. Tem gente que consegue essa façanha, coloca Deus acima de tudo, de algum jeito, e continua indiferente ao que Deus diz, aos ensinos de Deus, indiferente à necessidade de viver em harmonia também com Deus. Então, Deus fica em primeiro lugar, emudecido, como se a pessoa dissesse: reconheço que tu existes, te amo, mas não te obedeço, nem te sigo. Se comportando como qualquer filho rebelado. Contra isso, essa corrupção mundana, que pode ser encontrada em cristãos e não cristãos, nós precisamos, com toda a diligência, prosseguir. Como eu disse, a diligência é essa determinação oposta à negligência. Tem muita gente negligente com o desenvolvimento de sua vida espiritual. Muita gente. Tem muita gente negligente com a oração, jejuns, leitura das escrituras. Muita gente negligente com a necessidade da fraternidade, de comungar com os irmãos, de congregar. Na atualidade, não faltam aqueles que criam seus métodos religiosos. Cada um é seu guru, seu xamã, seu pastor, seu sacerdote, e cria a religião que lhe convém, para fugir disso, daquilo que não pode ser negligenciado. E aí eles elegem o que é importante e negligenciam o que, sob a ótica deles, não tem valor algum ou entra em conflito franco com o viver deles. Mas, a partir do conhecimento de Deus, por isso que ele fala, na sequência da fé, devemos aplicar toda a nossa diligência. Então, a partir de tudo que Deus nos ensinou, devemos nos comportar diligentemente. Não seja indiferente ao ensino de Cristo. Não seja indiferente ao ensino das Escrituras. Não seja negligente. Tem muita gente se afundando no mundo porque não quer se sujeitar ao que o Senhor diz. Como se as coisas do mundo fossem, de fato, as que saciam as necessidades da alma, do espírito, do ser. Precisamos ter um cuidado imenso em relação a essas armadilhas que prometem saciar nossas necessidades, mas, na verdade, nos colocam em conflito e estado de morte. Não negligencie a saúde espiritual. Não negligencie sua harmonia com Deus. Seja diligente. Use toda a sua diligência. Tem gente determinada. Você vê a pessoa trabalhando muitas horas por dia. Se a pessoa resolver estudar para algum concurso, alguma prova,
você a vê estudando muito também, se ela resolve se aplicar em alguma tarefa, você fica admirado com tamanha determinação, mas em se tratando da vida espiritual, ela negligencia. Já disse várias vezes, uma das principais razões é o apego ao estilo de vida construído em desarmonia espiritual. Tem muita gente apegada ao que compõe uma vida construída sem Deus ou não se importando com Deus. Entenda bem, dizer que se importa com Deus e mostrar isso na prática nem sempre está presente nas pessoas. Tem muita gente dizendo que é de Deus e se comportando como quem não é. Pelos frutos você conhece de fato a sinceridade da fala. Então seja diligente, e uma diligência associada à fé. Fé, à virtude, uma fé que produz um viver honrado, digno de um cristão. A fé deve nos levar a uma estruturação de existência. O homem, quando percebeu o valor do raciocínio, disse: penso, logo existo, mas a realidade vai também além disso. É preciso, por causa da fé, produzir o existir. Então eu creio, por isso existo, produzo o meu existir, confecciono o meu ser. É assim que acontece. O mundo é lotado de gente, todo mundo faz isso, na verdade. A pessoa encontra uma filosofia e começa a estruturar a vida dela. Encontrou uma ideia, ideologia, uma filosofia de vida vegana, ela começa a estruturar a vida dela, alimentação, escolha de produtos, de tecidos. Se tornou vegetariano, também tem toda uma filosofia e ele vai se estruturando a partir daquilo. Ah, virou budista, tem uma estrutura de percepção de vida, de cosmovisão, de trato com o próximo. Todo mundo se organiza a partir de suas crenças. Pessoas transtornadas, quando procuram os consultórios de psicologia, psiquiatria, nós ficamos atentos nas crenças disfuncionais. Nós sabemos que quando alguém acredita em algo que é disfuncional, isso modela a sua vida e a coloca em conflito, muitas vezes gerando enfermidades de alma. Então é preciso produzir uma vida a partir da fé. A gente precisa tratar desse assunto obsessivamente, porque a grande concorrência da vida são essas múltiplas vozes e possibilidades, filosofias, ideologias e religiões, racionalizações que procuram influenciar a nossa liberdade de construir quem somos. Então, produza um viver virtuoso, mas virtuoso a partir da fé. Não são quaisquer virtudes, mas as virtudes do reino. É preciso encontrar no reino de Deus a beleza da vida, a beleza do ser, essa virtude associada ao conhecimento. Então veja que a virtude fica entre a fé e o conhecimento. E nós sabemos que fé e conhecimento são parceiros, são consequentes, se retroalimentam. À medida que você aprende, você fortalece a sua fé. Quanto mais fé você tem, mais você se dedica ao conhecimento. Fé e conhecimento andam juntos. Fé está ligada a conhecer. De certa maneira, nós temos aqui fé, obedecer e conhecer. Fé, viver e conhecer, porque na verdade, o obedecer tem muito a ver com o viver. Se você estuda João capítulo 8 e outras passagens que Jesus e Paulo falam sobre obediência, você verá que a vida
é a grande comprovadora da obediência, da fé. É no viver que você confirma o crer. No viver que você confirma o obedecer. Podemos dizer, inclusive, que todas as ações de um sujeito são frutos de obediência. A questão é a quem ele obedece. São frutos de servilidade. Você está servindo a algum rei. Paulo leva isso a um extremo tão grande que em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele fala que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus, ou seja, muito provavelmente nenhuma das nossas ações está desconectada. Tudo debaixo de influência, até o que bebemos, até o que comemos, tudo debaixo de influência, porque sempre escolhemos em meio às possibilidades que nos são oferecidas. Ainda que você não tenha tantas possibilidades, você acaba escolhendo entre elas. Como, por exemplo, pode escolher obedecer a Deus ou não, pode escolher construir a sua vida a partir do que você tem aprendido ou ignorar isso e se tornar outra coisa. O conhecimento deve afetar o nosso domínio próprio. Eu terminei o devocional passado falando sobre domínio próprio. Muita gente com muita preguiça de gerenciar a si mesmo, vivendo solto, como se fosse uma ameba, como se fosse uma abelha, um gafanhoto, um cão, por instinto. Nós precisamos de domínio próprio. Você precisa governar a você mesmo. Governe suas emoções, governe suas reações, governe-se. Não fique sem gestão pessoal. Tem muita gente sem filtro, tem muita gente fora de controle de comando, falando sem pensar, agindo sem planejar, reagindo sem pesar as consequências. Precisamos de autocontrole e de domínio próprio. É preciso governar a si. Paulo fala, você deve escolher o que você pensa. Tem muita gente lotada de pensamentos equivocados e não briga contra isso. Satanás colocou pensamentos na cabeça de Judas e Judas não avaliou que tipo de pensamento era aquele, a origem daquele pensamento, não confrontou os pensamentos que vieram à sua mente, assimilou aquelas setas malignas e seguiu numa direção que depois ele se arrependeu amargamente e, de novo, certamente, com alguma influência maligna, desistiu de corrigir o que havia feito de errado, ou ao menos, de ao longo de uma vida, mostrar o seu arrependimento, seguindo uma direção diferente. Domine a você. Quem não se domina, fala o que não deve. Quem não se domina, faz o que não queria. Quem não se domina, não sabe dizer não e também pode não saber dizer sim. Tem muita gente que fala não quando deveria dizer sim. Tem muita gente que fala sim quando deveria dizer não, porque não pesa as consequências. Não pesa as consequências de um sim, não pesa as consequências de um não. E é preciso fazer isso. Quando você aceita dominar a você mesmo, você se educa. E nós precisamos dessa educação a vida inteira. Eu tenho o privilégio de atender pessoas e acompanhar histórias de transformação, não importa a idade. Já atendi idosos que se faziam ranzinzas, haviam perdido o controle de suas reações e acabavam maltratando a todo mundo. Mas à medida que pararam para pensar sobre isso, mesmo idosos optaram por um comportamento diferente, não agressivo, não ríspido, que não maltratasse aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra poderosa, viva, maravilhosa. Queremos honrar ao Senhor com as nossas vidas, seguindo os seus caminhos, bendizendo a Ti, glorificando ao Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por ter acompanhado mais um estudo baseado nos ensinos do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.